Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à última palestra dessa segunda edição do evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. Essa edição é comemorativa de 20 anos de graduação do curso de Engenharia Biomédica no Brasil. E também na Univap, pois ela é pioneira neste curso. Meu nome é Patrícia Marcondes, sou coordenadora deste curso na Univap e estarei aqui mediando esta apresentação. O evento tem como foco central a engenharia biomédica e com o objetivo de trazer informações sobre as várias áreas de atuação deste profissional. Hoje nós estamos com um ilustre convidado, que é o Ricardo Castilho Silva. Ele vai estar falando para a gente sobre água e engenharia clínica, a importância da qualidade da água em hemodiálise e CMEs. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso evento, obrigada pela presença, e a palavra agora é toda sua. Muito obrigada. Patrícia, obrigado a todos que estão aqui. Estão me ouvindo bem? Todo mundo me escuta bem? Então, vamos lá. Obrigado, Patrícia, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco de conhecimento aí com o pessoal da Univap. Obrigado ao Thiago Chaves também, parceiro nosso aqui, né? Conheço ele há um certo tempo, um cara muito bacana. Obrigado também, Thiagão, pela oportunidade. Um grande abraço aí. Então, vamos lá. Já ele vai estar com a gente. Ah, legal. Então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Alunos da Univap, convidados, corpo docente, todo mundo interessado aí em ciências da saúde, que está relacionado à engenharia biomédica. Hoje eu vou falar sobre água, né? Eu sou o Ricardo Castilho, eu trabalho com água há quase 8 anos. Eu trabalho aqui na Secta System. Nós prestamos serviço de engenharia para hospitais, para indústrias também, farmacêuticas e tal, mas o nosso foco é hospitalar. Então, água de hemodiálise, água de CME, água de UTI, é nosso know-how principal, nosso carro-chefe. Então, vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje, de uma forma resumida, obviamente, porque o assunto é muito complexo, mas vou fazer de tudo para que vocês consigam extrair os principais conceitos do tratamento de água, tá bom? Então, vamos à apresentação. Legal. Então, vamos lá, pessoal. Água e engenharia clínica. A importância da qualidade da água em hemodiálise e CME. Tá? São dois setores aí importantíssimos em hospitais. Sem eles, muitas das terapias, muitos dos tratamentos, né, não poderiam ser realizados, cirurgias, né, e tudo mais. A CME é importantíssima para a limpeza de materiais, para o processamento de materiais, e a hemodiálise em si, a terapia renal substitutiva para pacientes doentes crônicos, né, que têm falhas renais e tudo mais. Então, por definição, pessoal, água. Vocês já devem estar careca de saber, a água, H2O, sua fórmula química, é uma substância, segundo o Aurélio, líquida, incolor, insípida e inodora, essencial para a vida da maior parte dos organismos vivos e excelente solvente para muitas outras substâncias. Não preciso nem falar, né, pessoal? A maior parte do nosso planeta é água, nosso corpo é água, nossos processos vão água, a água está em todos os lugares, está no ar que nós respiramos, está nas células do nosso corpo, então, água é essencial. Sem elas não há vida. Até há, né? Existem aí alguns micro-organismos que conseguem sobreviver sem ar, sem água, mas, no geral, a vida como um todo, como a gente conhece, não sobrevive sem água. Então, partindo já para o rumo hospitalar, pessoal. Eu fiz uma breve pesquisa aqui e o Ministério da Saúde aqui de São Paulo, a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, fez um estudo junto com a Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e chegou-se a essa conclusão. Uso de água no ambiente hospitalar. Quais são os maiores consumos, né? Os maiores usuários dentro do hospital, os clientes internos. Então, lá, 22% lavanderia, 18% cozinha, e o que nos interessa aqui nesta palestra? CME, internações e CND, que são centros de terapia e de tratamento. Então, são, respectivamente, 18%, 16% e 14%.
Se a gente somar aí, nós temos cerca de 48%, ou seja, quase metade da água do hospital é utilizada em CMEs, hemodiálises e UTIs. Tá, gente? Algumas terapias que eu não vou citar aqui, alguns outros tipos de tratamento que eu não vou citar porque não é do meu conhecimento, mas, no geral, hemodiálise, CMEs e UTIs estão aqui inclusos nessas três fatias desta pizza. Tá? Então, o consumo de água é importantíssimo também no hospital e, né, não poderia ser diferente. Legislações acerca da água. Galera, antigamente a portaria de potabilidade era 2914, né? Ela foi revogada recentemente e entrou em vigor a portaria GM, Ministério da Saúde, 888 de 2021. Inclusive, ela foi colocada a postos aí este mês, agora em maio. É ela que define e preconiza todos os requisitos para a potabilidade humana, para o consumo, tá? RDC número 11 de 2014 é a RDC que rege todas as práticas para serviços de diálise, desde a implementação de uma clínica de hemodiálise ou de uma terapia dialítica no hospital, até o dialisato, a qualidade da água, tudo que envolver o tratamento renal. E a RDC número 15 de 2012, acerca de tudo que envolve CME, tá, gente? Central de Esterilização de Materiais. Então, também da mesma forma, desde a estruturação da CME até a qualidade do produto processado. Então, essas três normas são as que a gente mais utiliza aqui na Secta System, né? Devido ao nosso nicho de mercado aí. E para nós, essas três leis, essas três legislações, elas são nosso livro de cabeceira. Nós seguimos a fio e não poderia ser diferente porque estamos tratando de vidas. O que diferencia, pessoal, o tratamento para consumo humano e o tratamento para consumo hospitalar? Tá? A forma de tratamento é bem diferente. Apesar da física ser um pouco parecida, os mecanismos, os equipamentos são diferenciados. Então, para o consumo humano, para aquela água que você consome, que sai da torneira da sua casa e tal, ela vai passar por algumas etapas pela Sabesp, né, pela concessionária de água. Vai passar por coagulação, decantação, floculação, filtração, cloração e fluoretação. Além dessa, a gente pode citar a fervura, que é o que a gente faz em casa mesmo, né? Não deixa de ser um tipo de tratamento de água. E a destilação, que tem outros fins também. Hospitalar, que é o foco aqui. Vamos lá, filtração mecânica por gravidade, abrandamento, adsorção, filtração particulada, osmose reversa, ozonização e ultravioleta. Pessoal, existem mais alguns tipos de tratamento de água aí que podem ser utilizados no ramo hospitalar, mas esses são os mais comuns, os mais utilizados. Tá? Eu poderia citar aí tratamento por UF, deionização e tudo mais, mas os conceitos que eu vou apresentar para vocês aqui acabam por explicar também, de certa forma, esses outros tipos de tratamento. Então, não vou me alongar muito neles, porque né, o tempo não vai me permitir também esmiuçar muito, mas eu vou passar o que tiver aqui ao nosso alcance. Então, inicialmente, pessoal, um tratamento de água para piscina, para aquário, para hospital e indústrias, começa sempre por uma filtração mecânica, uma filtração por gravidade. A gente chama de filtro multimeios, também conhecido popularmente como filtro de areia. A areia, pessoal, os filtros, na verdade, ele é composto por várias camadas de leitos, né, de areia, de diversas granulometrias, né? Então, vai de 5 a 25 micrômetros. Existem também alguns filtros que incluem cascalho, né, mas ele serve o cascalho ali só para dar um suportezinho, para dar uma base do filtro. Então, os filtros de areia, qual a função dele? Tanto para o hospital, quanto para a indústria, quanto para aquário de peixes, né, para quem é fã e tudo mais. Eles removem a turbidez está vinculada à clareza da água, né? Ele remove também particulados, ou seja, pedacinhos de galho, de folha, fio de cabelo, pequenas, né, partículas ainda que visíveis, e remove também material emulsionado na forma de coloides, tá? Como sílica, por exemplo, ele dá uma certa barrada, apesar de sílica ser um pouquinho complicado de tratar. Mas coloides no geral, principalmente os coloides naturais que a gente encontra nas águas de represas, né, que são as das concessionárias. Como eu disse anteriormente, as areias elas têm granulometrias diferentes. A gente chama popularmente de fina, média e grossa. Elas vão de 5 a 25 micrômetros, tá? Que é uma parte, são decimais, né, do metro. E também existe, pessoal,
o uso de zeólitas. Zeólitas são pequenos, são, de certa forma, cristais misturados com areia. São areias meio com aspecto de quartzo, de mica, né? Então, eles são aluminosilicatos hidratados. Eles removem ferro, manganês, alumínio e sulfeto de hidrogênio dissolvidos. As zeólitas são mais difíceis da gente utilizar. Quando a água de entrada do cliente, no caso, de um hospital, é uma água de poço, é uma água com uma qualidade inferior. Então, a gente acaba usando zeólita por ela ter uma capacidade a mais de remover esses tipos de elementos químicos que são ricos em águas subterrâneas, né? Justamente por estar entre pedras e tal. Na sequência, eu tinha falado lá atrás na lista sobre abrandamento, né? Aqui a gente chama de abrandador, que é justamente o veículo que faz o abrandamento. O que é o abrandador, gente? Ele realiza a troca iônica por seletividade de valência e de peso molecular, né, dos íons que acabam entrando através da água. Principalmente cálcio e magnésio, que a gente chama de dureza da água. Você já deve ter ouvido falar água dura, água semidura, né? Uma água que ela não permite a fabricação de sabão, ela não espuma sabão, né? Porque os compostos do sabão, eles acabam sendo preenchidos pelo cálcio e magnésio e aí não forma a espuma. Então, isso a gente chama de dureza da água. Cálcio e magnésio, a soma dos dois, e ela é medida em carbonato de cálcio, que é o CaCO3, né? Na química falando. Então, o abrandador, ele é um filtro preenchido por essa resina que vocês estão vendo aí na tela, né? Eu coloquei 3 imagens, uma mais afastada, uma à média distância e uma bem próxima. São essas bolinhas, né? A reação química ocorre na superfície da bolinha. Então, ela troca o sódio, porque ela é carregada com sódio, tá? Com Na+, e ela troca por cálcio e magnésio. Então, ela cede para a água sódio e retira cálcio e magnésio. Por quê? Lá na frente vocês vão entender. Na membrana de osmose reversa, o cálcio e o magnésio, eles impregnam, eles entopem os poros da membrana. Isso é muito maléfico. Então, quando ela joga sódio e retira o cálcio e o magnésio, o sódio ele é tranquilo, ele é solúvel. Então, ele não vai atrapalhar o funcionamento da membrana da osmose. Então, ele tira em grande quantidade cálcio e magnésio, a dureza, e em menor, bário e ferro. Por quê, gente? Também a gente pode considerar um pouquinho aí de remoção de bário e ferro. A seletividade é por valência e peso molecular. O bário e o ferro, eles têm valência, né, o ferro mais 2 e o bário mais 2, assim como o cálcio e o magnésio, e o peso molecular é mais ou menos próximo, então acaba retirando um pouquinho de bário e ferro também. E ele é um material artificial, ele não é encontrado na natureza, né? Ele é criado através do estireno polimerizado sulfonado, ou seja, é uma resina artificial, porém, ele não gera nenhuma toxicidade em água, pelo contrário, ele retira cálcio e magnésio. Vamos para o próximo. Filtro de carvão, esse daqui, muito popular. Quem não tem avó, que tem o filtrinho de barro lá na pia, que não tem um filtro de carvão, nunca ouvi falar de filtração por carvão, né? O carvão, ele é o elemento de filtragem, um dos mais antigos que a gente tem conhecimento na história. Há muitos e muitos séculos ele já é utilizado como meio filtrante. E o que ele faz? No final das contas, o que ele faz? A gente sabe, a gente tem um filtro aí que tem carvão em casa e a gente acaba nem sabendo por quê. Né? O que ele faz, como ele age. Então, o carvão, ele remove cloro, remove matéria orgânica, odor e cheiro, né? E também diminui a presença de cloraminas, que é uma mistura de cloro com material orgânico. Como que ele age? Esses grãos de carvão, pessoal, eles são bombardeados por jatos de ar e criam vários poros, como vocês podem ver na imagem de baixo. Isso daí é uma imagem de microscópio de varredura. E a gente consegue ver justamente os poros. Ele vai abrir microfuros, mas muito, muito pequenos mesmo, em cada grão de carvão. Vai fazer com que ele se torne, de uma certa forma, uma esponja. E aí ele vai reter o que eu citei acima aí, moléculas de cloro, orgânicos e tudo mais. Ele é formado por casca de coco queimado, tá, gente? Não é o coco que o pessoal pega na feira, fim de feira aí pega coco e queima para fazer meio filtrante. Não, ele é um coco específico para isso, tá? E a queima dele gera justamente esse carvão aí da foto acima, esses grãos. Ele pode também ser mineral, né? Através de minas de carvão propriamente ditas. E também eles podem ser enriquecidos, pessoal, com prata coloidal. Por quê? O carvão, por ele ser orgânico, ele também gera um revés, vamos dizer assim. Ele tem uma facilidade de prover crescimento microbiológico. Então, ao mesmo tempo que ele retira muita coisa da água, melhorando a qualidade dela, ele também pode
em contrapartida, aumentar o crescimento biológico, facilitar. Então, a prata coloidal, ela inibe o crescimento microbiológico, tá bom? Porque a prata, ela é muito reativa e ela, não, na verdade, ela não reage, ela é nobre, assim como o ouro, como a platina, como outros materiais nobres, assim, metais nobres, no caso. Então, ela não reage, ela cobre os grãos de carvão, não no poro, obviamente, mas na grande maioria da superfície dela, isso impede que haja crescimento microbiológico. Mas esses carvões são mais difíceis de usar, é realmente quando está muito fora de controle o crescimento microbiológico. Vamos para a próxima. A filtração particulada, pessoal, também muito comum, tá? Muitos desses filtros que a gente tem também, principalmente nos Estados Unidos, muito utilizados nas casas, né, na entrada de água das concessionárias de lá, esses filtros, para justamente reter uma série de partículas e também tirar o excesso de cloro da água. Então, vamos lá. Os filtros particulados, eles retiram, né, resquícios de partículas remanescentes após todo esse tratamento que eu falei para vocês, de filtro de areia, carvão e abrandador. Ele é uma última barreira de segurança antes da osmose. Então, ele retira partículas de 1 a 50 micras, desculpe. Ele pode ser também fabricado com carvão ativado, para remoção de cloro remanescente que possa ter ficado, tenha passado por aquele filtro de carvão que eu citei agora há pouco. E a troca dele geralmente é mensal, tá, pessoal? A periodicidade dele geralmente é mensal. Em alguns casos, quando a água é muito ruim, aí é quinzenal. Então, vocês podem ver nas fotos que o de baixo, a foto de baixo, onde está até a suja mão do operador, é um filtro totalmente exaurido, totalmente carregado de partículas, né, de resquício de material orgânico que possa ter passado pelas outras etapas de filtração. Aqui no lado direito, os filtros novos, branquinhos, limpos, prontos para o uso. E na esquerda, no alto aqui, esse com essa leve textura, é o filtro de carvão ativado com partículas, é o que a gente chama de carbon block. Então, além dele fazer essa retenção também por tamanho, ele também retém qualquer vestígio de cloro que tenha passado pelo filtro de carvão. Então, aqui, até agora, pessoal, é o que a gente chama de pré-tratamento, tá? Alguns hospitais possuem pré-tratamento sem osmose reversa, mas a maioria que possui um pré-tratamento possui uma osmose reversa, ou um deionizador, ou uma UF, qualquer unidade de filtração de nano para cima, no caso. Tá? Então, até aqui a gente falou de pré-tratamento. É ele que vai dar um polimento para a água, para que ela chegue na osmose nas condições ideais de uso. Por quê? A osmose é muito delicada. As membranas têm um teor maior do que 0,1 de cloro livre. Ela não pode receber um teor de ferro, não pode, ela tem uma série de restrições por causa da composição das membranas. Então, todo este pré-tratamento é feito para entregar para a osmose uma água propícia para o tratamento, tá bom? Então, vamos lá para a grande estrela dessa apresentação. Antes da gente só falar da osmose reversa, vamos falar de osmose. Quem lembra aí do terceiro colegial, oitava série, vamos falar de osmose, só lembrar para vocês o conceito de osmose, né? Então, o que é a osmose? A osmose é o processo natural, gente, de transporte passivo da água do meio menos concentrado para o mais concentrado, atingindo o equilíbrio osmótico, como vocês podem ver na foto. Ou seja, a água ela tende a ir do meio menos concentrado para o mais concentrado para equilibrar todo o sistema. A natureza é assim, graças a Deus. Porque esse equilíbrio osmótico, a osmose em si está em todas as células do nosso corpo, está em todas as células dos animais e dos organismos vegetais. Sem ela, não conseguiríamos manter a transição de água entre as nossas células, tá? E a osmose, ela é influenciada pelo número de partículas e não pela natureza do soluto. Então, se você colocar uma colher de sal na água, uma colher de açúcar, uma colher de Toddy, de achocolatado, não importa. O que importa é a quantidade de partículas. Ela que vai, no caso, maestrar a osmose. Então, quanto mais partículas, mais pressão osmótica. Tá bom? Então, esse é o conceito de osmose. Agora, vamos ao conceito físico da osmose reversa, que é a osmose reversa. Então, a osmose reversa ocorre quando, diferente da osmose natural, a gente aplica uma pressão sobre o meio mais concentrado em direção à membrana. A gente força, a gente pressuriza o meio mais concentrado em direção à membrana. Por quê? A membrana vai reter aquele concentrado, aqueles sais, aquilo que está
em água, né, naquele meio aquoso, vai ficar na barreira semipermeável, que é a membrana, e do outro lado teremos água pura. Então, basicamente é isso. Ela contraria o fluxo normal da osmose. Então, a osmose reversa, as membranas, elas retêm partículas de diâmetro que variam entre 1 e 10 angstroms. 1 angstrom, para vocês terem ideia, pessoal, 10 elevado a menos 10. É muito, muito, muito pequeno. Menor que vírus, menor que bactéria. Fio de cabelo é tronco de árvore perto de membrana de osmose, de poro de membrana de osmose, tá? Então, sendo tão pequeno assim, chega a eliminar 99,98% de micro-organismos, toxinas e quaisquer outros componentes presentes na água. Por isso que essa tecnologia é tão utilizada em hemodiálise. Houve um incidente nos anos 90, em Pernambuco, Caruaru, se não me engano, onde uma seção inteira de hemodiálise faleceu. A água que abastecia as máquinas de hemodiálise vinha de um açude próximo, né? De uma cisterna, de um açude. E o crescimento de algas azuis indiscriminado, não havia tratamento. O que aconteceu? As algas azuis foram parar no organismo das pessoas, as intoxicaram e levaram mais de 50 pessoas a óbito de uma vez só. Então, a partir daquele momento, foi implementado o uso de osmose reversa e mais alguns outros artifícios, mais uns dispositivos de segurança. Então, como vocês podem ver, osmose reversa é o processo mais seguro que existe para tratamento de água, tá bom? E aqui, para vocês visualizarem os níveis de filtração que nós temos no mercado hoje em dia, tá? Tá em inglês aqui, eu vou tentar traduzir para vocês, mas do lado esquerdo, nesta coluna, a gente pode ver, vamos lá, micrômetros, tá? Vai ser a escala em micrômetros. Então, nós temos macropartículas micro, a nível molecular e nível iônico, de cima para baixo, os tamanhos delas. E do lado direito, os tipos de filtração. Então, em rosa, filtração particulada, aquela do filtro cartucho que eu falei para vocês, microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Então, vocês podem ver agora aqui no centro, na parte central, pequenos exemplos, né? Pequenos exemplos de objetos, de seres vivos e tudo mais, de moléculas, e aonde eles vão se barrar, onde que eles vão, até onde eles conseguem ultrapassar ou eles são barrados pela filtração. Então, vocês podem ver aqui, ó, osmose reversa, com a setinha azul aqui em laranja. O que a osmose reversa barra? Barra íons, flúor, cloro, potássio, sódio, magnésio, tá bom? Então, é nível molecular, gente. A filtração é extremamente eficiente. E aqui, um diagramazinho da membrana de osmose. A membrana, pessoal, ela é o coração da osmose reversa. É através dela que a filtração é de fato executada, tá? Então, quanto mais concentrada a água de alimentação, mais pressão é necessária para superar a pressão osmótica. Lembrem lá o conceito de osmose? Quanto mais carregado de partículas, mais pressão, e aqui não é diferente, porque é necessário vencer a força da pressão osmótica natural. A maioria dela é feita de polímeros, tá? Como acetato de celulose ou a poliamida, que é a Thin Film Composition, que é o TFC. Qual a diferença entre as duas? A acetato de celulose possui uma resistência maior a oxidantes e a poliamida resistência a variações de pH. Então, de acordo com a sua água de entrada, né, quando acontece com os nossos clientes, se a gente tem a análise de água em mãos, a gente olha, o pH varia bastante ou tem bastante cloro, a gente consegue indicar melhor membrana para o uso, de acordo com a água que ele tem lá no abastecimento. Nas imagens vocês podem ver, ó, imagem de cima, é uma carcaça com a membrana dentro, a membrana é esse item espiralado. O amarelo é o fluxo de água, água de entrada, water input, e ele vai entrar na membrana, vai sair ali azulzinho, que é a água purificada em si, e o vermelhinho, que é o rejeito, que é o concentrado, que é o que a gente não quer. E o azul é a água purificada, é o produto utilizado. Então, a água vai passar pelas membranas, agora aqui, imagem de baixo. Esses são os poros, gente. Isso daqui é microscópio de varredura eletrônica. Isso daqui é muito, muito ínfimo, muito pequeno. Então, só para vocês verem como são os poros de uma membrana. Tá bom? Então, a água vai entrar pela membrana. O que não passar por esse poro vai ser rejeitado. E o que passar vai ser coletado pelo tubo interior dele, no centro ali, o tubo coletor, e vai lhe entregar a água osmolizada. Depois, pessoal, da osmose, o que vem? Vem o armazenamento de água, tá? Um tanque de polietileno, geralmente. O importante desse tanque
filtro bacteriológico, ou seja, no alto do tanque, vocês podem notar nesta foto superior, na foto de cima, tem uma carcaça azul na horizontal. Ali dentro tem um elemento filtrante chamado de filtro bacteriológico, ou filtro de ar bacterial. Por quê? O tanque ele não pode ser 100% vedado, senão ele produz vácuo. Já vi tanque estourar em gente. Então, é importante ter. Só que, ao mesmo tempo em que tem que haver o trânsito de ar para não gerar o vácuo, esse ar poderia contaminar a água. Pô, a água veio bonitinha, veio limpa, pura da osmose. Eu vou deixar entrar ar? Vou deixar entrar poeira? Né? Ácaros? Fio de cabelo? Não. Esse filtro permite que o ar que entre seja filtrado. Então, o grau de retenção dele, como vocês podem ver aqui na apresentação, é de 0,22 a 0,45 micras. Bem pequeno, pessoal, bem pequeno. Isso aqui retém ácaro, retém pólen, qualquer material suspenso no ar. A substituição dele é semestral, a menos que haja água dentro da carcaça, porque aí acaba estragando o uso, né? Já que ele é um filtro hidrofóbico. Então, acontece, tá, pessoal? Então, às vezes, esse tanque aqui, ele é gerenciado por série de sensores de nível, né? Que avisam a osmose, ó, acabou a água do filtro, do tanque, então produz aí. A osmose vai lá e produz. Ó, osmose, pode desligar, já tá cheio o tanque. Só que, às vezes, esse sensor falha. Falhou, água subiu, entrou lá na carcaça. Já aconteceu e acontece. Continuando, pessoal, agora um item muito importante, não só na osmose reversa, tá, gente? Ultravioleta está sendo popularizado. Existem estudos até sobre o combate ao SARS-CoV-2, né, o coronavírus, utilizando ultravioleta. Tá? Existem estudos aí em andamento. O que é ultravioleta? Pessoal, ultravioleta é uma parte da luz solar, né? Ela tem uma determinada faixa de onda, que vai, como vocês podem ver aqui na imagem de cima, vai por volta de 100 a 400 nanômetros. E o que nos interessa? A faixa exata de 253,7 nanômetros, que é UVC. Né, o ultravioleta ele é categorizado em UVA, UVB e UVC. Para nós interessa a UVC, que é a mais eficiente para atingir micro-organismos. E como que funciona, pessoal? O que a ultravioleta faz? É só uma luz? Não. Ela age. E ela age da seguinte forma. Ela causa um dano fotoquímico instantâneo no DNA e no RNA de micro-organismos, impossibilitando de se reproduzirem, ou seja, ela é bacteriostática. Tá? Ela não mata, ela não esteriliza, o ultravioleta não tem essa função. Porém, ela não permite que os micro-organismos se reproduzam. Ela destrói trechos de DNA e RNA. Ok? Justamente esta faixa de 253,7 nanômetros. O espectro aqui da luz UVC, como eu citei, ela vai de 200 a 280. Para nós, o que importa é só este, no momento. E o legal do ultravioleta é que ele não precisa de produto químico, não precisa de pH, de temperatura, é só lhe fazer a ligação numa tomada, num quadro elétrico apropriado e permitir que a água adentre ali e seja a luz ultravioleta incidida sobre ela. Tá bom? Então, aqui é uma imagem abaixo, vocês podem ver. Este é o interior de uma carcaça de uma lâmpada ultravioleta. Então, a água permeia dentro da carcaça, porém não dentro da lâmpada, obviamente. Ela é uma lâmpada de vapor de mercúrio, então não seria legal mercúrio na água, né? A gente sabe que é tóxico. E a água desinfetada sai por um lado, a água contaminada, entre aspas, né? A água com possíveis bactérias entra pelo outro lado. E assim, as bactérias que assim ainda estejam, qualquer outro micro-organismo, é inutilizado, vamos dizer assim, né? Ela não vai se reproduzir mais. A ozonização também, pessoal, é algo que está em alta no tratamento de água. Existem, inclusive, até tratamentos de saúde com ozonização, tá? Na água, como ocorre? Da mesma forma, introduz ozônio, o ozônio faz a sua parte. Ele é um ótimo oxidante, um dos mais fortes que existem, e ele destrói, diferente de esterilização química, de esterilização térmica e tudo mais, ele destrói através, produzindo a lise celular, né? Ou seja, destruindo a película que envolve os micro-organismos. Como que o ozônio é gerado? Ele é gerado como é gerado também na atmosfera. A camada de ozônio que nos circunda aqui no planeta é gerado da mesma forma, a gente reproduz isso dentro deste quadro que vocês estão vendo aí na fotinha da direita, um quadrinho de gerador de ozônio. Uma carga altíssima, uma voltagem altíssima,
descarregada na presença de oxigênio. Por quê? Esse é chamado de efeito corona, inclusive, tá, pessoal? Quem quiser anotar. A alta tensão, ela quebra a molécula de oxigênio. O2 viram 2 Os. E aí, esse O que está sozinho vai encontrar outros O2 por aí e vai formar o O3, que é o ozônio. Então, aqui do lado esquerdo, aqui na imagem do meio, eu coloquei para vocês justamente isso. Ó. O raio quebra a molécula de O2 em dois Os, que encontram novamente outras moléculas de oxigênio e aí formam ozônio. Tá? Ele é 1,5 vezes mais forte que o cloro, que é um baita oxidante, mas o ozônio consegue ser muito superior. As concentrações que nós indicamos é de 0,5 ppm por no mínimo 10 minutos, já tem um efeito devastador para a galera aí microbiana. E ele decompõe-se em oxigênio, então não tem toxina, pessoal. Pode usar o ozônio no tratamento de água à vontade, respeitando, óbvio, a concentração indicada de 0,5 ppm por 10 minutos, no mínimo. Depois você só vai ter oxigênio na água quando se decompor. Então, não vai gerar resíduo, não vai gerar tóxicos, nada. Totalmente saudável e benéfico o ozônio. A propósito, tá, pessoal, essa tensão nos nossos geradores é de cerca de 8.000 volts. É muito alto. Por fim, vocês acabaram de conhecer o pré-tratamento, a osmose reversa e os meios de esterilização, desinfecção que ficam também no looping, que é o sistema de distribuição. Então, vocês agora já sabem, já podem conversar no hospital, já podem ensinar outras pessoas sobre como é o tratamento de água por osmose reversa. Então, ó, tudo que eu expliquei para vocês está interligado neste fluxograma. Esse é um tratamento completo de água. É isso que nós comercializamos, é isso que nós fazemos manutenção, damos assistência técnica, projetamos. Então, só vamos dar uma repassada aqui. Vamos lá, pessoal, da esquerda, no alto ali, ó, em vermelho, água bruta, tá? Água que vem da rua, de poço, que vem de qualquer lugar. As bombas levam esta água até o pré-tratamento. Pré-tratamento são esses 3 filtros aqui, ó, junto com o tanque de salmoura. Filtro multimeios, várias camadas de areia, lembra, pessoal? Tira turbidez, orgânicos, particulados. Seguinte, abrandador, cálcio e magnésio fica para trás. Esse tanque de salmoura é justamente o sal que eu falei para vocês que o tanque de salmoura faz a troca. Uma vez por dia ele entra em regeneração. Então, entra uma solução salina, que é formada por esse tanque de salmoura, entra no abrandador, expulsa tudo que é cálcio e magnésio para o lixo, para o ralo, para o dreno, e enche aquelas bolinhas, aquelas resinas de sal, de Na+. Para quê? No outro dia, quando o sistema estiver em operação, o sal saia, vá para a osmose e não tem problema, e aí o abrandador, a resina, as bolinhas fiquem com cálcio e magnésio para elas. E por último, filtro de carvão, tira cloro, diminui cloramina e tudo mais. Lembra? Pré-tratamento. Aí esses 2 módulos, pessoal, osmose reversa primeiro passo, osmose reversa segundo passo. É aqui que ocorre todo aquele processo da membrana que eu falei para vocês. Ricardo, tem 2 osmoses aí. E aí? Seguinte, galera, tem água que precisa ser muito mais pura de que a hemodiálise. Por exemplo, água de injetáveis da indústria farmacêutica, condutividade máxima de 1,3 microsiemens. Para vocês terem uma ideia de hemodiálise, a RDC exige no máximo 10. Tá? A partir disso já tá irregular. E a indústria farmacêutica de injetáveis usa de 1,3 microsiemens. É uma água maravilhosa, é uma água extremamente pura. Então, uma osmose muitas vezes não dá conta, porque a água lá da entrada é muito carregada, é muito ruim, vamos dizer assim, mas é muito carregada de sais, de TDS, condutividade alta. E aí passa pela primeira osmose e ainda não atinge 1,3 microsiemens de qualidade. Então, coloca-se uma osmose na sequência, por que não? Né? Então, o permeado, ou seja, o produto bom da primeira osmose, vai para o segundo. Como ele já vai ser uma água muito, muito melhor do que a entrada lá do sistema lá atrás, a segunda osmose não vai ter problemas em atingir esse patamar de qualidade. E aí, inclusive, o rejeito dessa segunda osmose, que iria para o lixo, que iria para o ralo, a gente pode usar para retornar lá para a primeira osmose. Isso a gente chama de reciclo. Então, esse rejeito da segunda osmose, que ainda é uma água boa, vai voltar lá para a entrada da primeira osmose, por quê? Ela vai misturar com água bruta. Então, vai fazer um blend e vai melhorar a qualidade da água que entra lá na primeira osmose. Tá bom? Então, o produto da segunda osmose, ele vai cair, vamos acompanhando aqui o fluxograma, vai cair no reservatório de água tratada, que é aquele tanque que eu falei para vocês, tem o filtro bacterial em cima, né? Ele está até aqui bonitinho. Dali,
ele vai ser bombeado para o looping. O looping é um sistema, pessoal, é uma tubulação que vai ter os ramais de distribuição para os departamentos, para as áreas do hospital, UTI, hemodiálise, CME e tudo mais. Aqui, antes dessa distribuição, vai passar pelo gerador de ozônio, pelo ultravioleta, para dar uma garantida na qualidade, e aí vai realmente para o uso. Então, esse é o fluxograma, pessoal, geralzão, assim, bem genérico, mas bem, ao mesmo tempo, completo, porque contempla tudo relacionado à qualidade e à entrega de uma água boa para o paciente que está lá, debilitado. E aqui vocês conseguem visualizar, então, de uma forma geral, ampla, assim, né, do todo. Vamos lá. Aqui algumas osmoses reversos pessoais que nós fabricamos, então, estou em casa, peguei essas imagens aí para colocar na apresentação. Primeira foto da esquerda, de frente aqui a osmose, vocês podem ver o painel de instrumentação, aqui vai mostrar parâmetros físico-químicos, os reloginhos aí redondinhos são os manômetros que indicam pressões, esses 3 quadradinhos aí, esses retângulos, né, em pé, são os rotâmetros, indicam para a gente as vazões de permeado, de rejeito e de reciclo. Esse quadrinho mais claro aqui, com visorzinho digital, mostra-nos a condutividade. Aí tem a ala de perfil, vocês podem ver, ó, na terceira foto da esquerda para a direita, esses vasos de inox, as membranas estão aqui dentro, tá, pessoal? É ali que é feita a filtração. A bomba aqui do lado direito, que é quem pressuriza, lembrem, osmose reversa ao contrário de osmose, pressão osmótica, tem que vencer aquela pressão. Tem uma bomba aqui, ó, do lado direito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, com a setinha, tá aqui. E, por último, a vista traseira. Essas daqui são as padrões nossos hospitalares, tá, pessoal? As industriais são bem maiores, porque o consumo de água também é bem maior. E aqui um tratamento completo na vida real, pessoal. Estou apresentando para vocês aí uma clínica de hemodiálise, um sistema de uma clínica. É exatamente assim. Então, sintam-se convidados aí para apreciar. Então, vamos lá. Primeira fotinho aqui da direita no alto, ó. Começa com quadro elétrico, como eu falei, as bombas, os 3 filtros, são essas 3 colunas aqui, ó, tá? 1, 2 e 3. Então, vamos lá, filtro de areia, filtro de carvão e aqui o abrandador. Aqui é o tanquezinho de salmoura que vai fazer a troca com o abrandador entre sódio e magnésio e cálcio. Aí a gente parte para esta foto aqui, que é a continuidade, tá? Então, entrou na osmose primeiro passo, melhorou muito. Entrou na segunda passo, na segunda osmose, show. Gerador de ozônio aqui na sequência, pessoal, aqui em azulzinho, e aqui pequenininho a lâmpada ultravioleta. E por último a gente vem aqui para baixo. Passou aqui, inclusive nesse sistema tem 2 ultravioletas, ó, uma aqui e uma aqui, ó. Aí a água entra no tanque, tá aqui dentro, aqui em cima, ó, a carcassinha branca é o filtro bacterial, e aqui as bombas que vão bombear para distribuir para o hospital inteiro. Então, é isso, pessoal. Esse daqui é uma osmose padrão para atender a RDC 11, a RDC 15 e qualquer outra legislação que redija sobre água, sobre qualidade de potabilidade de água. Com um sistema desse, você consegue entregar água da melhor qualidade. Sistema de distribuição, como eu falei para vocês, pessoal, podem ver aqui na foto, isso aqui era uma clínica em construção, então a gente pôde fazer o looping junto com a construção da clínica, e por isso tem essa foto sem as máquinas de hemodiálise, por exemplo. Então, essa tubulação branca é o looping, ela sai do tanque de água tratada, lá da foto anterior, dá a volta na clínica inteira e volta, ela forma um anel, tá? Ela não tem, como eu posso dizer, ela tem ela forma um anel, né? Não tem outra forma de explicar. Ela não sai, ela não tem início e fim, ela é um ciclo fechado. Porque a água não pode ficar parada. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. O looping ele pode ser fabricado por PVC, PP, polipropileno, PEX, inox 314 ou 316. A diferença entre eles, pessoal, rugosidade. Muito importante a rugosidade. A rugosidade ela pode gerar, pode propiciar crescimento microbiológico. A nobreza e a resistência química também do material é importante. Por exemplo, inox não se dá bem com ozônio e nem com cloro, só com ácido peracético. PVC tranquilo. PVC aguenta os 3, então é tudo uma questão da qualidade da água que você quer e o produto químico que você vai poder utilizar, a forma que você vai poder fazer a sanitização dessa linha. É ela que vai te indicar qual é o melhor material.
Sanitizantes, hipoclorito de sódio, que vai nos fornecer o cloro. Ácido peracético, vai nos fornecer peróxido de hidrogênio. Hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, extremamente forte. O ozônio e alguns outros ainda estão, mas esses são os mais utilizados, tá, pessoal? Pelas RDCs, pela Anvisa, uma vez por mês, tá? Desinfecção do looping. Depois, ali já no tanque já começa a desinfecção. Então, o que acontece? Uma vez por mês, o pessoal aqui da SECTA, nossa assistência técnica, vai lá no cliente, ele fecha o circuito entre osmose e tanque. Então, a gente pega o tanque e o looping, e ali usa o produto químico, circula por 1 hora, deixa repousar, depois rejeita e faz testes residuais para ver se não ficou nada em linha. Uma vez por mês, hein, gente? É o que a RDC exige. E o looping, pessoal, ele tem que estar sempre em movimento. Eu ia explicar para vocês e agora vou entrar nesse mérito. Por quê? Existe um conceito de física chamado regime turbulento de vazão. Ele tem que ocorrer na osmose reversa. Por quê? Água parada cria lodo. Já ouviram falar? Um ditado. É exatamente isso. A água não pode ficar parada. Ela tem que ter movimento constante e velocidade constante. Vocês podem ver na imagem de baixo, tá aqui, ó, fluxo laminar e fluxo turbulento. Se vocês pararem para pensar, olha o fluxo laminar. Ele não encosta, ele não tem, na verdade, ele não vai ter velocidade suficiente no contato com o tubo, que é justamente na periferia aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, na periferia. Ele não vai ter velocidade suficiente. A velocidade vai estar concentrada no meio, no centro do tubo. O que vai acontecer? Vai criar micro-organismo aqui. Toda a parede do tubo vai ser propícia a crescimento microbiológico e o pior de tudo, o principal vilão do looping, biofilme. A gente já vai falar dele também. Então, um fluxo turbulento, bate água para cá, bate água para lá, água para cima, água para baixo, lava as paredes dos tubos. Tá? Essa é a importância do regime turbulento de vazão, está lá na RDC, se vocês quiserem ver depois, tá bom? RDC número 11, de hemodiálise. Controle de qualidade, pessoal. A gente está falando de qualidade de água, então, o que a ausência do controle de qualidade pode prejudicar? O que pode acontecer? Na CME, a gente trabalha com materiais de inox para fins cirúrgicos, fins terapêuticos. Material de hemodiálise, autoclave, de ultrassônica, de termodesinfectora, são feitas com água não tão top, não tão polida. Porém, o último enxágue, que é aquele que vai dar o tchan no material, é feito com água de osmose, porque não vai ter sais minerais, não vai ter microbiológicos, vai ser a água que vai tirar qualquer resquício, até de detergente, até dos materiais de limpeza. Só que, se a osmose não cumpriu o papel, se alguma coisa deu errado no caminho, o que vai acontecer com o material? Corrosão e quebra. O cloro, o ferro, o cobre, e aí vai quebrar, vai corroer. Até dentro das próprias autoclaves, das próprias termodesinfectoras dos equipamentos em si, começa a formar uma borrinha branca. Né? O pessoal do CME que se tiver alguém aí de CME assistindo, vai poder confirmar, começa a formar manchas no inox dentro. Isso daí é resquício de minerais, sais minerais. Por quê? A autoclave e qualquer desinfecção térmica, na verdade, atinge uma temperatura suficiente para evaporar a água. Porém, a temperatura para você fazer evaporação, fusão de um sal, de um metal, é muito maior, é muito absurda. Né? Então, aqueles sais minerais, aqueles metais alcalinos terrosos, ficam lá. E aí vão formar essas manchas. Quando esse material for utilizado no paciente, se a água não veio da osmose boa, se a água contém microbiológicos, endotoxinas, vai causar pirogenia, pessoal, em paciente. Pirogenia é perigosíssimo, pode inclusive levar ao falecimento, ao óbito. Reações inflamatórias, tá? Então, se a água da osmose não está cumprindo o papel e passou bactéria, passou endotoxina, vai calhar, vai culminar justamente na saúde do paciente. E também uma osmose sem funcionamento, sem regulagem,
sentar com as coisas em dia, vai inativar a ação de detergentes, desinfetantes e esterilizantes. A dureza, lembra lá atrás eu disse, a dureza ela impede a formação de sabão, né? As moléculas de sabão, elas vão se conectar com a dureza e não vai haver a formação. Água dura. Para quem já viajou para outro país aí e fornecimento de água vinha de montanhas e tudo mais, que a dureza é bem alta, foi tomar banho, deve ter saído com a pele toda branca, toda esbranquiçada, cabelo. Você joga shampoo, não sai sabão. Água dura, água com a dureza acima de 60 ppm, já é considerada água dura, ok? Vamos lá. E para hemodiálise, pessoal, 97% do processo dialítico é baseado em água. Fora o sangue do paciente, que é água pura praticamente. Né? Nosso corpo no geral. 70% do nosso corpo é água. Minto, é mais. Reações inflamatórias, pirogenias, bacteremias, síndrome da água dura, tá, gente? Água com dureza elevada, passou para o paciente, ele vai ter sintomas. Cefaleia, vômito, diversos sintomas até mais graves que esse. Endotoxinas vai causar pirogenia, bactérias gerarão bacteremias, pode levar a óbito, tá, galera? Então, sais, metais em excesso, bactérias, endotoxinas, passou para o paciente, é problema. Vocês podem ver na imagem de cima, esse é mais ou menos, bem um resumo, tá, gente? Do como que é realizada a hemodiálise. Tudo isso aqui, todo esse circuito é água praticamente, tá? É sangue com água. E aí o sangue é purificado e volta. Então, vai direto para a veia do paciente. Então, a reação ela é praticamente instantânea e é grave. Biofilmes. Se eu pudesse falar para vocês quem é o vilão do filme da osmose reversa, é o biofilme. O que acontece, pessoal? Aquele regime turbulento de vazão, quando ele não ocorre, lembra que eu falei que na parede do tubo, na parte interior do tubo, ali não vai ter velocidade suficiente para atingir aquele regime turbulento de vazão. Vai começar a acumular bactéria. Dá uma olhadinha na imagem de baixo aqui, ó, vocês já estão até prevendo. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os níveis. Vai juntando. No final das contas, o que ocorre? A comunidade microbiana ela está tão grande que ela cria uma capa protetora de polissacarídeos que a protege. Cloro não adianta mais. Muitos produtos já não adiantam mais. Criou biofilme, é perigo. Já vi muita clínica trocar todo o looping, a tubulação da clínica inteira por causa de biofilme, porque não era tirado por nada. Nem ozônio estava conseguindo tirar devido à tamanha incrustação e dado tanto tempo de incrustação. Por isso, a importância da manutenção mensal ou quinzenal, tá? Então, biofilme, pessoal, importantíssimo a gente combater. Se o biofilme ele é formado por bactérias geralmente gram-negativas. Vocês aí da biomedicina sabem bem o que é gram-negativo. São bactérias muito resistentes. Galera, é isso. Este é minha contribuição para vocês. Espero que tenham gostado. Tudo que eu aprendi sobre água e eu pude passar nesta 1 horinha que ficamos juntos estão nesses slides. A gente poderia bater papo por vários dias aí sobre água, porque a água tem muita coisa para se falar, tem muita coisa ainda para ser descoberta sobre a água. A água é objeto de estudo permanentemente em universidades, em centros de pesquisa e tudo mais. Então, este é os principais conceitos de água para UTIs, hemodiálises e CMEs. Tá? Vocês, como engenheiros biomédicos, poderão ter contato com engenharia clínica. Engenheiros biomédicos também tem muito a ver com laboratório, tá? A gente também trabalha com laboratório, então os conceitos de tratamento de água também são estes, tá, gente? Então, tudo que vocês irão ter contato com água na saúde passou por esses slides que eu acabei de mostrar para você, as explicações que eu dei. Este material, depois eu vou ver com a Patrícia e com o Thiago Chaves, se eu posso compartilhar com vocês, deixar à disposição, deixarei com todo prazer. Vocês vão ver aqui, inclusive, tem aqui meu CRQ, caso alguém precise de consultar, de precisar de alguma coisa. Meu e-mail pessoal aqui da secta, tá, gente? Podem mandar dúvidas, sugestões, críticas. A intenção é sempre melhorar e evoluir. E eu agradeço mais uma vez aí, Patrícia. Brigadaço. Obrigado pela paciência gigantesca para eu conseguir fazer a conexão aqui. O Thiago Foi pelo convite. Maravilhoso. Tiagão, obrigado. Tiagão, obrigado pelo convite.
10. O Thiago é um parceiro nosso aqui da secta. A gente trabalha juntos aqui nas melhorias para o Hospital Horto, e ele também nos deu essa oportunidade de participar na Univap nesta semana de palestras aí de Ciências da Saúde. Então, obrigado a quem nos assistiu aí. De coração, muito obrigado. E a gente que agradece aqui a sua participação no nosso evento Heróis Tecnológicos por Trás da Saúde. A gente tem algumas perguntas, eu acho que o Thiago já está conosco. Deixa eu só checar aqui. Vamos lá. Não, o Thiago, ele adora perguntar, mas deixa eu ver se ele está na linha ainda. Bom, enquanto ele não entra, tem algumas perguntas no bate-papo, vamos lá. O Aristóteles fala o seguinte: olá, Ricardo. A água que forma o rejeito do primeiro estágio de osmose reversa pode ser considerada como potável para consumo humano, por exemplo, para cocção ou outro uso? Fala, Aristóteles, tudo bom? Não, cara, essa água não é potável e ela não pode ser usada para cocção. O principal uso que é dado para ela é uma água para lavagem de pátio, água para lavar banheiro, tá? Uma água bem de último uso. Ela não é potável, então ela não é ideal para a gente consumir nem para cozinhar alimentos. Ah, bacana. Vocês fazem um sistema de captação dessa água ou não? Não, assim, captar essa água vai dar mais custo do que dispensar ou não? É normal fazer a captação dessa água e fazer o reuso dessa primeiro rejeito? É mais fácil, Patrícia, e a longo prazo esse custo, né, dessa estrutura para você fazer o reuso dela, ele se paga em matéria de economia de água que você deixou de consumir lá da concessionária ou do poço. Então, existe, sim, a estrutura não é tão complexa, mas exige, claro, um gasto financeiro, porém esse gasto se paga tranquilamente pela economia de água. Pela economia. Bacana. A Débora Fernanda pede, por gentileza, se você pode voltar no slide das normas. Eu acho que ela perdeu para a anotação das normas. Vamos lá. Como é que ela chama mesmo? Desculpa, Débora, né? Débora. Vamos lá, Débora. Débora Fernandes. Boa tarde, acho que Débora. foi o primeiro slide que você botou. Aí, pronto, Débora. Aqui, pode dar um print na tela. Mas lembrando que eu postei para vocês onde está o link dos certificados, e a palestra também fica disponível no YouTube da Univap, tá? Então, querendo relembrar, tirar alguma dúvida, tal. O Robson Miranda fala parabéns pelo conteúdo, muito bom. O André Barbosa pergunta: Robson. Quando a condutividade aumenta, é necessário parar o sistema de osmose para que ela seja diminuída? André, depende. Depende de alguns fatores, na verdade. Primeiro, tem que ser investigado o porquê do aumento da condutividade. Às vezes, pode ter sido um pico de condutividade da água lá de entrada que refletiu pelo sistema inteiro. E aí, automaticamente, vai refletir no produto da osmose. Então, pode ser algo pontual, ou pode ser algo permanente que exige uma manutenção. Pode ser uma membrana que rompeu, pode ser um O-ring, né, um anel de versão da membrana que saiu do lugar, que deslocou, e aí por aquele cantinho, está passando uma água com uma condutividade superior. As osmoses, quando passa de 10 microsiemens na hemodiálise, elas alarmam. Tá? E aí o que acontece? A osmose para de produzir, mas o looping continua em circulação. Ele se torna independente, ele fica circulando para não deixar o pessoal da hemodiálise, da CME e da UTI na mão. Aí é onde os nossos clientes nos acionam e a gente corre para lá para resolver, porque o tanque de água tratada lá tem um tempo, né? Ele tem um tempo de consumo. Então, a gente corre para lá para resolver. Então, a osmose para, assim, André, desculpa, deixa eu reformular minha resposta. A osmose para, porém o looping continua em recirculação com a água que está lá, para terminar de abastecer os clientes internos. Não dá para parar, né? E não pode. Às vezes a pessoa está lá na procedimento, na poltrona, né? Na poltrona da diálise, exato. O Luan Góes pergunta: boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Águas pluviais têm um nicho na engenharia clínica, sem ser o último uso? Deixa eu ler aqui de novo. Entendeu? Desculpa, não entendi não, Patrícia. Águas pluviais têm um nicho na engenharia clínica, sem ser de último uso? Águas pluviais? Olha, eu entendo que água pluvial é a água da chuva, né? Então ela pode ser tratada pela osmose normalmente,
Se você tratar água pluvial e você dimensionar uma osmose reversa para a qualidade daquela água, ela vai ser uma água ultra pura. Ela vai servir até para uma hemodiálise, normalmente. A questão é Você... você... Desculpa, pode falar, Patrícia. Não, pode falar. Termina, depois eu complemento. Tá, é basicamente isso. A água de entrada é que vai determinar como vai ser dimensionado todo o sistema. Então, você pode captar até água até sumidouro, tá? Em Israel, eles fazem isso. Pegam água, qualquer água, até poça d'água no meio do deserto. Independente da água, o que determina a qualidade dela é se você está dimensionando o sistema de acordo com a água que você vai fornecer para ele. Então, você pode pegar água de chuva sim, sem problema. A água de chuva você pode analisar e traçar um padrão dela, é isso? Exatamente, exatamente. E montar um sistema conforme ela, para te entregar uma água boa. Naquela região vai ser sempre esse padrão, ele não varia no local. Legal. Exatamente. Bacana. O Adriano Lacerda pergunta, boa tarde, né? E indicador de uso de dosagem de metabisulfito de sódio e medidor de ORP em substituição ao carvão ativo? É indicado o uso de Fala, dosagem? Adriano, tudo bom? Não é indicado, não é indicado. O metabisulfito, ele tem a mesma função que o carvão nesse sentido, ele remove o cloro, né? Ele reage com o cloro e retira ele de circulação. Porém, Adriano, ele é tóxico para o ser humano. Então, se der alguma coisa ruim no projeto de engenharia, alguma válvula ficou aberta, a osmose está com... Pensa no conjunto de situações pessimistas. Uma válvula ficou aberta, a membrana tem um rasguinho, o looping não foi feito a desinfecção, esse metabisulfito vai chegar no paciente. E ele é tóxico e ele pode levar a óbito. Então, a gente não utiliza metabisulfito em sistemas de hemodiálise. No industrial é permitido, então a gente usa assim. O farmacêutico é permitido, não? No farmacêutico, olha, Patrícia, em alguns sistemas sim. Em alguns sistemas é permitido. Depende de qual produto está sendo fabricado. De injetável, se não me engano, pode. Tá? Se não me engano, pode. Certo. Mais uma pergunta. A questão o metabisulfito não chegar no organismo. Ah, tá, mas entendi. Mais uma pergunta do Adriano. Qual a indicação de filtros de areia e zeólita no pré-tratamento? Adriano, também com base na água de alimentação, tá? Se a sua água for uma água de concessionária, uma água já tratada lá atrás, um filtro de camadas de areia já atende tranquilamente. Agora, se sua água for uma água de poço, ideal colocar umas zeólitas que têm uma capacidade de filtração maior. Bacana. Agora, eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Já Patrícia, fiz a de todo mundo, agora é a minha. Você mostrou o sistema, vou falando o que eu sei, né, da minha parte. Uhum. Sistema da lâmpada, né, o VC. Sim. Só que a lâmpada, ela para causar a esterilização, no caso, né, que o objetivo é esterilizar, ela tem que ficar um certo período em cima do objeto, né? Porque é o tempo de iluminação que vai determinar a esterilização do material, tá? Porque vamos dar o exemplo de fluxo laminar, tá? Que é usado para cultura de célula. Então, você liga a lâmpada, deixa um tempo material ali sobre a lâmpada, tempo X, exposição, e você tem a desinfecção do material para iniciar o método, né? No caso, qual seria, então, a velocidade de passagem, a vazão e o tamanho da lâmpada que garante essa esterilização pela lâmpada? A vazão e o tamanho da lâmpada, Patrícia, estão intrinsecamente ligados. Sim. Então, quanto maior a vazão, maior a lâmpada a nível de comprimento, porque é justamente o tempo de e a velocidade da água água também, né? Exatamente. E A qual velocidade seria? da água, a velocidade da água eu não sei te dizer agora de cabeça, certo. Mas a vazão está intrinsecamente ligada com o tamanho da lâmpada para ela ter aquele espaço sim. delta S, justamente pelo delta P, né, da velocidade. Então, ela vai correr aquele pedaço, aquela lâmpada UV, vai ser o tempo perfeito para a inativação do micro-organismo. Então, quanto maior a vazão, maior é a lâmpada, de fato.
Ah, beleza. Eu só não lembro agora a velocidade de cabeça, desculpa mesmo. Não, não, sem problema. Depois eu te ligo para saber a relação. O Fechou. Maurício, Combinado. o Maurício Hideki pergunta: é possível incluir a mesma osmose reversa para alimentar CME e hemodiálise? O mesmo Sim, processo. Maurício, boa tarde. Sim, é permitido sim. Já participei de vários projetos em que a mesma osmose atendia UTI, CME e hemodiálise. E lactário, inclusive. Então, sim, é permitido. Segue aquele mesmo princípio. Você pega o pior caso e trata para ele que os demais vão Exatamente. estar atendidos. Exatamente. Você se Regra baseia básica da pelo engenharia. pior e vai atender todos os outros. Regra básica da engenharia. Atende o pior, os É, demais vão estar atendidos. exatamente. Professor Tiago, quer nos abrilhantar com a sua presença? Olá, pessoal. Ô, Tiagão. Tudo bem? Tudo bom, Tiago? Rapaz, desculpa, eu tive um imprevisto de última hora, não pude Não, comparecer. imagina. Eu Imagina. agradeço pela ajuda. Essas aulas foi dada aqui, com certeza, elas são depois disponibilizadas no YouTube. Eu com certeza vou ver ela inteirinha. Então, Veja sim. eu vou ver sim, que com certeza foi uma grande aula. Estou vendo aqui, ó, apenas falamos sobre normas, sobre sistema de filtro, e pela quantidade de perguntas deve ter sido uma palestra interessantíssima, né? Obrigado, Tiago. Foi Então, bacana. eu só tenho a agradecer. Infelizmente, hoje eu gosto de fazer muitas perguntas. Não conseguirei fazer perguntas por eu ter chegado já no finalzinho. Você deve ter falado umas situações bem legais, que vocês pegam, por exemplo, água Sim. salinizada, tira o Uhum. sal dela, deixa potável. Isso é É, muito interessante. Eu sim. conheço a empresa é muito legal. Confesso que quando eu fui pela primeira vez, eu assustei pelo tamanho da empresa, as condições que vocês trabalham lá. É muito Sim. interessante. Eu venho apenas só agradecer aí a presença de todos e também da palestra, que deve ter sido muito boa. Obrigado você, viu, Tiago, pela oportunidade aí. Obrigado mesmo, cara. Não, tamo junto aí, agradeço a todos aí. Eu só venho agradecer mesmo, Patrícia. Legal. Show de bola. Bom, eu que agradeço, Ricardo. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Aproveita, pessoal. Pode mandar bala. Eu tô querendo pensar em alguma, não tô conseguindo. Tem uma pergunta que todo mundo já perguntou. Ah, até eu já fiz pergunta. Tá coçando, né, Tiago? Bom, acho que os alunos não têm mais nenhuma pergunta, que ficaram quietinhos, mas eu agradeço a presença, Uhum. Ricardo, foi uma ótima palestra, aprendi bastante, tá Posso bom? fazer uma pergunta? Claro que pode, Tiago, você não resiste. Não resisto. Se já foi feita, me perdoe. Eu tenho certeza que a Patrícia deve ter perguntado isso, que a gente já comentou de um TCC com relação a isso. Mas vocês têm algum trabalho, evidências sobre, por exemplo, o reaproveitamento da água de osmose, por exemplo, é gerada a água de osmose e tem um rejeito, e você pega esse rejeito e trata de novo, e trata de novo, e trata de novo, para o aproveitamento dessa água de rejeito. Perfeito essa pergunta, se não, por favor, explique para a gente. Tem, Tiago, a gente tem sim, a gente tem alguns sistemas em clientes que reaproveitam rejeito. E você acha isso algo futuro? É econômico? Como é que você acha? Dependendo da qualidade do rejeito. Desculpa, Tiago, só entendi Legal. futuro. Então, se você vê isso como uma tendência no futuro, se você acha isso é econômico, tem uma viabilidade financeira, alguma qualidade, o que você acha? Porque acredito que isso sature mais as membranas, os filtros, tudo, né? Existe uma carga maior, Tiago, de TDS, de condutividade de sódio, de tudo na membrana, porém é o futuro sim. É o futuro sim devido aos recursos naturais, a situação em que se encontra no momento. Então, é tendência sim. Já diversas clínicas e hospitais já fazem reaproveitamento de rejeito para diminuir consumo de água, diminuir custos, né? E o meio ambiente, obviamente, agradece. Então, é o futuro. Não é nem tendência, já está sendo o futuro. Legal, legal. Olha, consegui uma pergunta. Show de bola.
Obrigado, Patrícia. Então é Valeu, isso. Thiago. Muito obrigada pela presença. Você acabou de finalizar nossa última palestra dessa segunda edição do evento. Só que a gente faz 20 anos esse ano, né, de engenharia biomédica, sendo uma Que das honra. divisões da engenharia biomédica é engenharia clínica, né? Sim, sim. E que faz parte, que está sempre em parceria com empresas assim, auxiliando os hospitais nessa difícil tarefa de manter a água limpa e própria para cada uma das atividades. Muito obrigada pela sua presença. Patrícia. E as nossas portas estão abertas para vocês, tá bom? Patrícia, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela paciência comigo. Obrigado a todo mundo que esteve até agora assistindo. Tiagão, mais uma vez, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Precisando falar de água, pode chamar a Secta System, pode chamar o Ricardo aqui. Meu e-mail está na apresentação que eu vou mandar para vocês, compartilhar com o pessoal. Quem quiser mandar dúvida, fique à vontade, gente. Compartilhar conhecimento também é uma das nossos trabalhos aqui. Muito obrigada. Agradeço também a presença de todos, tá? Agora, nós vamos dar início somente no próximo semestre, né? Na terceira edição, que nós estamos pensando, né? Eu e o professor Thiago, e elaboramos esse evento. E o que mais de informação a gente vai trazer para vocês. O evento sempre acontece na sexta-feira, né? Às 15 horas. E a gente segue o calendário da Univap, né? Da Faculdade de Engenharia. Então, né, são as sextas-feiras, mas nem todas, porque a gente segue o calendário. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima edição. Tchau, tchau para vocês. Obrigado, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.